Olá, turminha, boa tarde, tudo bom? Hoje nós vamos iniciar nossa aula com a aula de História, na página 34, 35 e 36 da nossa apostila, ok? O título é As Ferrovias do Brasil. E aqui vem falando pra gente que há mais de 160 anos atrás, né, na época do Império, o Brasil, né, ele começaram a ser construídas diversas ferrovias aqui. Mas a primeira ferrovia que nós tivemos no nosso país foi aqui no nosso estado. Ela foi construída pelo Visconde de Mauá, né? Que até então não tinha esse título, ele recebeu depois. Ele mesmo financiou, tá? A construção dessa ferrovia, que ia ali do município de Fragoso, né? Cidade de Fragoso, até o município de Magé, onde é atualmente Magé, aqui no Rio de Janeiro. Esse meio de transporte, né, era usado principalmente para carregar, né, transportar mercadorias, principalmente o café naquela época, tá? Então aqui na página 34 nós vemos uma foto da baronesa com Z, tá? Porque é a grafia antiga, então se mantém o nome. Ela foi construída na Inglaterra, foi trazida para o Brasil, né? Foi a primeira locomotiva do Brasil e ela se deslocava nessa ferrovia de Mauá, onde o Barão de Mauá construiu, né? Essa ferrovia foi inaugurada em 1854, quer dizer, bastante tempo atrás, né? E ele construiu sozinho. Então, essa foto aí, ó, vocês estão vendo, ela hoje está no Museu do Trem, aqui no Rio de Janeiro, tá? Foi o primeiro trem, né? A primeira locomotiva do Brasil, tá bom? E aí, depois disso, né? O Brasil começou a se organizar melhor nessa questão, né? Começaram a ser criadas outras ferrovias, interligando uma parte a outra do país, né? Porque o Brasil vivia principalmente do comércio, né? Da venda de comércio para a Europa. Então, naquela época, a melhor forma de se carregar era por meio das locomotivas, tá? Então, com o objetivo, tá aqui falando, com o objetivo de ligar mais cidades, né? Cidades distantes, as rodovias começaram a ser construídas no Brasil. E a partir de 1960, o número de veículos motorizados aumentou, pois as fábricas de automóveis se instalaram no país. Porque no início, assim que surgiram os automóveis, né, eram todas empresas estrangeiras e não tínhamos aqui no nosso país, né? Então era muito difícil de uma pessoa ter um veículo, só realmente quem tinha eram pessoas, né, com situações financeiras muito boas. E na época de JK, um presidente que o Brasil teve, né, Juscelino Kubitschek, ele incentivou a vinda dessas empresas, né, que vieram para o Brasil. Então isso se tornou de mais fácil acesso para as pessoas, né? Claro que ainda era bem caro, mas começou a ter mais veículos na rua, pois as pessoas tinham mais poder de compra, né? Não precisavam encomendar de um outro país para vir de navio, então era mais fácil, né? Estava sendo vendido aqui, fabricado aqui, as pessoas juntavam seu dinheiro, iam lá e compravam. Então, começou a ter mais automóveis e com isso maior necessidade de se fazer ferrovias, rodovias, né, estradas, sinalizações de trânsito, tá? Para poder organizar aquilo tudo ali. Então, as mudanças nos transportes, né, aqui na página 35 vem falando que como se tornou com maior fácil acesso à população, né, o congestionamento de veículos também passou a se tornar uma realidade, né? Porque uma quantidade maior de carros, então as estradas não suportavam e aí acaba tendo congestionamento até nossos dias ainda tem, né? Então, em certos locais, a solução para fugir do congestionamento, desculpa, é pegar o metrô, que é mais rápido, né? E é um meio de transporte urbano. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no bairro que nós moramos, na verdade, nós acabamos que não usamos tanto o metrô. Mas em outros bairros do Rio, em São Paulo, o metrô é muito usado. No Brasil, o metrô não é tão usado quanto é lá fora, em outros países. Por exemplo, na Europa,
a metrôs e trens que ligam um país a outro. Então você consegue se deslocar de um país a outro até mesmo por trem e por metrô. Então é um meio de transporte muito utilizado, mas que no nosso país ele não é muito valorizado, tá bom? E além dos transportes, né, rodoviários, ferroviários, nós temos também os aquáticos, né, que tem até falando que as cidades litorâneas, hoje que tem grandes rios, a possibilidade de usar barcos, como no Rio de Janeiro e Manaus, né? Então aqui no nosso bairro nós temos essa opção, né, das barcas, que é possível pegar uma barca para ir para o centro da cidade. Em alguns outros locais do Brasil são usados com mais frequência ainda, né? Aqui próximo, né, a nossa ilha vizinha, a ilha de Paquetá, as pessoas têm o transporte totalmente aquático, né? Por ser uma ilha, não ter ponte, como aqui na Ilha do Governador nós temos a ponte, né? A ilha de Paquetá não tem, então a única forma de você entrar e sair da ilha é por, né, transporte aquático, ok? E nós também temos os transportes aéreos, certo? Então aqui na página 35 tem três perguntinhas na verdade, para vocês fazerem, tá? Tá pedindo para vocês fazerem um material reciclável, tá? Com material reciclável, né? Um transporte do futuro, ok? Então você vai pensar aí, se você não tiver material descartável, você pode fazer um desenho no seu caderno de como você acha que vai ser o transporte daqui a 100 anos. Como que será? Então pensa bem, usa bastante criatividade. Se você não quiser fazer ou não puder fazer ele com material reciclável, você pode fazer um desenho, mas bem caprichado, tá bom? Pintado, tudo direitinho. Não é só pegar o lápis e fazer e pronto. Façam com capricho, ok? Na página 36 é para vocês darem uma lidazinha, tá bom? É um resuminho do que nós já aprendemos. E aqui nós temos um Saiba Mais, né? Que é uma informação adicional que vem falando que em algumas cidades da Índia o tráfego é muito intenso, né? Carros, motos e ônibus dividem as ruas com pedestres e animais, porque eles também usam elefantes como meio de transporte. Não há faixa nas ruas sinalizando o espaço que os veículos devem utilizar. Por isso é muito comum que os condutores buzinem uns para os outros, a fim de alertar sobre os caminhos que vão seguir. É preciso muita atenção para passear em algumas cidades indianas. Então, olha só, aqui nós já puxamos para um assunto que nós vamos falar hoje, tá? A Índia, eles são considerados um dos trânsitos mais confusos do mundo. Se vocês pararem para ver, eu vou colocar para vocês um link de um vídeo do transporte da Índia, né, do tráfego na Índia, e é uma loucura, porque não tem sinalização de trânsito, não tem faixa de pedestre. Então imagina só. E aqui no Brasil, hoje, nós estamos comemorando o dia, né, dos sinais de trânsito, né, das leis de trânsito. Então, nós vamos fazer uma atividade, vou colocar um videozinho para vocês, paralelo, falando sobre a segurança no trânsito, né, os sinais de trânsito, que são muito, muito importantes, tá bom? São muito importantes, porque é eles que nos permitem, né, ali poder ter essa fácil comunicação do motorista com o pedestre, né? É totalmente respeitado? Não é, mas deveria, né? As leis de trânsito servem para trazer segurança, né? Tanto para o motorista quanto para o pedestre. Então é muito importante respeitarmos, atravessarmos apenas quando o sinal estiver fechado para os carros, aberto para os pedestres, atravessarmos sempre na faixa de segurança, utilizarmos as passarelas quando tivermos disponíveis ali, tá? Então, o sinal de trânsito, as leis de trânsito estão aí para serem respeitadas e devem ser respeitadas por um simples fato. Elas foram criadas para a sua segurança, para a segurança da sua vida. Então, se você quer, né, ter segurança ali no seu dia a dia, na hora de você transitar pelo trânsito, né? Então, você precisa respeitar, ok? Então, fiquem atentos, eu vou colocar os links e atividade para vocês fazerem também, tá? Um beijo e até daqui a pouco na aulinha de português. Tchau, tchau.